Olá, camaradas, eu sou Matheus de Almeida, do canal Resistentes. Tivemos um pequeno problema na primeira transmissão. Acabou a energia aqui de São Paulo, né? São Paulo é assim, choveu um pouquinho, a energia já oscila. A gente está aqui hoje com um novo programa, um programa para falar sobre marxismo, convidando jovens marxistas, aqueles que estejam interessados em debater o assunto. Eu estendi o convite a todos os partidos, aqueles que tenham marxistas revolucionários e queiram trazer as suas ideias, e queiram trazer seus estudos, o que está pesquisando, o que anda debatendo dentro da sua militância. O canal está aberto para vocês, entrem em contato conosco. Temos canais no Instagram, no Twitter, é só mandar um direct, uma mensagem, que a gente combina o horário que for melhor para vocês, para a gente estar aqui reunido e debatendo esse assunto que nos interessa muito, que é muito importante para a nossa existência enquanto classe trabalhadora, enquanto aqueles que querem superar essa opressão do capital que existe sobre todos nós, né, que estamos aí. Hoje eu conto com a presença do Luiz Fernando e deixo ele para fazer as suas apresentações. Bom, pessoal, a gente havia começado uma live agora há pouco, parece que houve um problema, né, de conexão, e aqui também começou a chover também, pode ser que eu tenha algum problema aqui, mas por enquanto aparentemente está funcionando, então eu vou recapitular, tá, porque a gente havia feito a primeira transmissão, e aí vai ser uma continuidade dessa primeira transmissão. Então, eu sou o Luiz Fernando, eu tenho um canal no YouTube, tá, eu já fui filiado ao PCdoB, porém não compactuo com a linha programática que o partido adota, nem a linha prática. Não estou organizado em um partido político agora, também não sei se eu vou organizar, enfim. Se eu vier a organizar, seria para me candidatar e seria para uma perspectiva anticapitalista e não nacional desenvolvimentista, nem democrático popular. Existem vários canais no YouTube, tá? Eu tenho esse canal, tem outros canais orientados a outra linha programática, e a gente tenta compor um campo desvinculado do campo reformista, quer dizer, não alinhado à base de apoio do campo reformista, para uma proposição que avance rumo ao socialismo. Tá? Então, a gente se havia perguntado a questão do parlamento, como é que seria a entrada. Refaça para a minha pergunta, por favor, para a gente poder continuar. Até eu fiquei um pouco perdido, porque caiu tudo aqui, ficou no escuro, depois voltamos, mas enfim, a pergunta era o seguinte sentido, que existe uma crítica, né? Os revolucionários não têm força porque não tem ninguém os representando na institucionalidade, mas eu queria que você dissesse que a participação do revolucionário na eleição não é só para ocupar um espaço institucional, é também para divulgar o programa e para capitularizar mesmo, trazer as pessoas, fazer agitação, fazer propaganda e mostrar para a população o que é esse projeto anticapitalista, o projeto revolucionário. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre nas eleições, tá, se existe uma abertura democrática para isso, no caso de um partido comunista que tenha programa de prática revolucionário, preferencialmente, tá, não quer dizer que seria isso, a proposição seria utilizar das eleições, quer dizer, o tempo de televisão e as campanhas, para apresentar a ideologia do partido e o programa do partido, tá? Não essa questão de programas sociais, ampliar direitos, fazer reformas, não é essa a proposição. Agora, a questão é a seguinte, tanto o militante como o quadro ou o eleitor, ele não deve ter ilusões de que a disputa institucional ela seja a principal, a primária, que vai trazer transformações nas relações materiais de produção. A disputa institucional faz parte do de classes, porém, a transformação mesmo é na base, no chão de fábrica. O parlamento ele pode ser disputado para se tentar reformas, para tentar avanço dessas reformas, ou então avanço do interesse da classe contra o interesse dos capitalistas, inclusive denunciando o próprio caráter do parlamento, que é burguês, e por sua vez esse parlamento ele se organiza por interesse dos capitalistas, ou de frações de classe desses capitalistas, porque existem várias frações, e aí apresentar uma perspectiva de interesse da classe explorada, né, a partir dos seus representantes políticos na República Federativa do Brasil. Tá? Mas a transformação real ela não vem, tipo assim, vamos eleger aqui um candidato do PSTU, do PCB. Ok, é interessante que os partidos que têm um programa anticapitalista, não orientado à via da conciliação de classe, eles ocupem o parlamento e consigam ser essa caixa de ressonância no parlamento e apontar, fazer essa radicalização
não orientado a uma perspectiva reformista no parlamento. Porém, o eleitor, tá, o militante, o quadro, ele não deve ter ilusão de que aquele parlamentar vai fazer milagre ou transformações, enfim, espantosas, né, pelo parlamento, até porque o que é considerado esquerda hoje, que seriam os setores reformistas, são minoritários no parlamento, e mesmo esse setor costuma acaba que atende a interesses da agenda do capital, tá? E aí eu poderia citar a questão lá da Bahia e da reforma da Previdência, tá? Mas é como eu havia dito, existem muitas divergências, né, tanto práticas como ideológicas e programáticas, entre partidos políticos, né, entre indivíduos, grupos e etc. e tal. Aproveitando, na primeira vez eu não fiz essa passagem aqui, agradecendo aqueles que nos acompanham no chat, que Márcio Barcelos Corrêa mandou uma boa noite, Marina Ruth, Rogério Matucci, que também é um companheiro nosso aqui do canal, ele tem um próprio canal dele, eu peço para vocês seguirem o Rogério Matucci. Todo ato que existe em São Paulo, o Rogério Matucci vai lá filmar, para a gente ter uma noção do que é, né? Porque geralmente a mídia burguesa não filma nenhum ato que existe em rua. Então, qualquer ato que existe, vocês entrem em contato com o Rogério Matucci, avisem ele que ele vai filmar, ele faz toda a cobertura de todos os atos que existem, independente dos partidos e das proposições. Claro que de esquerda, né? Não é independente do partido, não. Que seja os partidos ou as organizações, movimentos sociais, por exemplo, movimento de MST, MTST, qualquer atividade que existe nas ruas de São Paulo, o Rogério Matucci faz essa cobertura, então eu indico que vocês também sigam o canal dele. Velvet Voice, Eduardo Moreira também está aqui na área. E eu mando uma pergunta aqui para vocês também, já uma pergunta, uma provocação, né? Também na rotina nos diz, fala, socialismo seria ideal, mas ainda é uma utopia, infelizmente. Tem um comentário para você sobre isso? Peraí, eu não entendi a pergunta. Repete para mim, por favor, porque está chovendo aqui. Socialismo seria ideal, mas é só uma utopia. O socialismo ele é uma transição, tá, para o comunismo. A forma dessa transição vai ser variada de país para país. Então, assim, quando eu escuto, por exemplo, dizendo, mas o socialismo é utopia, eu penso o seguinte, na verdade, para o movimento operário internacional, o interesse da classe exploradora foi um desastre, veja bem o que eu estou dizendo, o fim da União Soviética em 1991. Então, a experiência soviética que a gente teve foi o de mais avançado no processo histórico de interesse da classe explorada até 1991. Só que aí eu vou entrar numa provocação aqui que possivelmente será um pouco problemática. Quando você diz, por exemplo, a esquerda. Assim, tem o canal do IELA, tá, que foi feito uma videoconferência com Sérgio Lessa, tá? Inclusive uma participante comentou, a participante comentou dizendo assim, mas a gente tem esquerda hoje no Brasil, não tem esquerda, que esquerda é essa que faz isso e faz aquilo, e faz acordo com o capital, etc. e tal. Então a questão é a seguinte, a separação é entre reformistas, sociais-democratas, revolucionários, marxistas e sindicalistas, é essa separação. A gente utilizar termos esquerda, direita, assim, você pode ter um explorado, né, que tem um nível de consciência mais baixa porque ele não teve tempo, né, ou vontade, ou não chegou a ele uma organização de base para elevar o nível de consciência dele. Tá? Assim como você pode ter da classe dominante, por exemplo, Engels ou Parvus, que tem um nível de consciência mais elevado e que ele vê que é necessário avançar na humanidade, na civilização, processo histórico, e, por sua vez, financia o movimento operário, né, ou com as obras de Marx, né, no caso do Engels, que era amigo pessoal do Marx, e o Engels ele era herdeiro ali de fábrica, etc. e tal. E aí, recapitulando, você perguntou, perdão, você não, o participante aí que está acompanhando, perguntou, mas o socialismo é utópico. Aí eu vou apresentar a seguinte questão. O Intercept fez uma matéria, né, dizendo que a esquerda, o que é considerado esquerda, né, tem que se desvincular dos seus ditadores. Aí eu vou entrar nessa questão. A separação ela é muito clara entre setores sociais liberais que pretendem reformar o sistema capitalista, quer dizer, ampliar direitos dentro do Estado burguês da ordem do capital, e dos setores que pretendem a mudança do modo de produção, quer dizer, ao invés de você ter empresa privada, essas empresas vão ser expropriadas, estatizadas ou socializadas,
para uma outra forma de organização social, que obviamente não vai vir elegendo parlamentar XYZ. Tá? Deve ser disputado o parlamento como algo secundário, como uma ponto lene, como algo que é uma via reformista oportunista, sim. Agora, não se deve ter ilusões de que, pelo parlamento, elegendo parlamentares, vai haver transformações radicais na raiz, porque não haverá. Haverá ali apenas uma permeabilidade para se tentar reformas, e os comunistas devem tentar disputar por essas reformas, e a base deve disputar por essas reformas, mas a transformação real ela não vem pelas eleições, ela vem pela derrubada do Estado burguês. Né? Então, assim, fala-se que o fim da União Soviética foi o fim das utopias. Quer dizer, vem o Fukuyama dizendo é o fim da história, o capitalismo é o fim que a humanidade, o melhor que a humanidade chegou, etc. O capitalismo ele é um processo histórico, né? Como processo histórico, ele tem começo, meio e fim, assim como o feudalismo, e ele chega na sua própria contradição, né, a partir da sua crise estrutural, do qual ele deve ser superado por outra organização social. E aí entra a questão do Partido de Lenin, Partido de Vanguarda, que tem um programa em prática revolucionária, para organizar os explorados para uma transação no momento que as condições forem favoráveis. Na Rússia, por exemplo, havia uma Primeira Guerra Mundial. Então, havia fome, havia o inverno. Qual era a proposição do Partido Bolchevique, depois ali das teses de Abril? Era paz, pão e terra. O povo queria paz, pão e terra porque não havia comida, né? O czar havia reprimido o povo, uma série de coisas. E aí as condições histórico-materiais possibilitou uma revolução bolchevique na Rússia. Tá? A minha leitura, a minha posição pessoal é que as estruturas reformistas aqui, que são chamadas de esquerda, essa coisa, eu sou de esquerda, não sei o que é de esquerda, eles não têm um programa revolucionário, nenhuma prática revolucionária, depende de uma teoria revolucionária e um programa revolucionário. Para a transição, quer dizer, para a derrubada do Estado burguês, é a transição do modo de produção capitalista que a gente tem no Brasil, no mundo, que o mundo é, enfim, o mundo globalizado, para uma outra ordem social, que é a questão que você havia comentado da ordem. Aí vai depender justamente, olha, você forma os seus quadros, tá? Vai haver divergências ali, eu não gostei do que o fulano falou daquele jeito, eu não gostei, não sei o quê. Você forma as suas bases, tá? Forma na internet, no seu comitê de fábrica, na sua base social, começa a discutir, começa a fazer um processo de politização de consciência política, né? Vem a consciência de classe, agora só a formação também não adianta, isso é uma parte do processo, e começa a deliberar a transformação da sociedade. Aí, quando o momento for propício, se houver um partido revolucionário de vanguarda, ele vai conseguir guiar, né, a classe explorada para uma outra ordem social. E como eu havia dito antes, aquela questão, mas e aí a próxima sociedade vai ser horizontal, democrática, não sei o quê, autoritária. Bom, a minha posição ideológica, até que tem que ser para cá, é uma posição ideológica, ela seria uma estrutura autoritária. Tá? Não tem por que você rejeitar isso e etc. É tradição no Brasil, que é uma tradição de golpes e de regimes autoritários. A diferença é que a gente teve regimes burgueses, né, em processo de golpes, vem Getúlio Vargas, enfim, 64 por aí vai. Espero que eu tenha ajudado, né, porque eu tô dizendo assim, é um conhecimento senso comum, tá, que eu fui acumulando via internet, né, para ter um aprofundamento em relação a Marx, para começar um processo de curso de formação política em Marx, crítica à economia política, o ideal seria chamar um quadro, por exemplo, do Partido Comunista Brasileiro, Wagner Faria, que, aliás, ele já havia feito para mim uma videoconferência há muito mais tempo atrás, sobre tudo isso aqui que a gente já está pegando, em 2015, me parece. E aí, para começar, crítica à economia política, né, que era a base, o capital, a base do Marx para você conseguir avançando na sua formação de quadros e conseguir ramificar isso para a classe explorada, porque é a ela que interessa isso. Ela pode não ter tempo nem interesse, né, mas o Partido Revolucionário deve formar quadros. Ajudou aí? Isso ajudou sim, mas eu queria dizer que faremos isso também, o canal já faz isso. A gente tem um programa com a Angélica Lovato, que inclusive o Cláudio está coordenando, que se chama Cadernos do Povo Brasileiro. Ela também é do IELA, é do movimento do grupo do Unido Orix, Revolução Brasileira. O Eduardo Moreira também está comandando aqui
O programa também sobre as revoluções bolivarianas, revoluções russas. Então, a gente está abrindo várias frentes. Uma dessas frentes seria mesmo chamar os jovens, chamar quem está com canal, pessoas que estão com canais novos aí abrindo, que está debatendo na internet. Então, essa frente é uma formação marxista, porque a gente debater também, a gente se forma junto, mas ela é como se fosse de um grau menor, de um grau iniciante, de um grau introdutório, para que todos nós consigamos juntos avançar, né, nessa reflexão. Sim, é uma propositiva interessante. Eu poderia sugerir, por exemplo, o canal do Anderson Martins, que é o Merlin das Trevas, poderia sugerir o canal do Rede Independente, tá? Que poderia pegar algum embasamento do que houve depois da Revolução Russa, com o governo de Joseph Stalin, né? Que também esse é outro calcanhar de Aquiles em relação aos comunistas. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Teriam outros canais que estão também na internet, o Sai da Matrix do Humberto, a Tese 11, propositivas que diferenciam de vários espectros, tá, ideológicos, para uma proposição de transformação nas relações materiais de produção. Tá? Isso aí poderia contribuir, né, na discussão do debate, poderia chamar algum quadro do Partido Comunista Brasileiro, do PSTU, justamente para avançar essa propositiva. Eu agradeço. E também para dizer, só acrescentando na sua fala, que tem uma frase do Lenin também, né, sem teoria revolucionária não existe revolução. Voltando naquela história de, é só utopia, mas a gente tem que se apropriar disso, a gente tem que se apropriar, tem que criar essa vontade de revolucionar. Se a gente falar assim, a revolução nunca vai dar certo, a gente se acomoda, é uma frase de conservadores, vamos conservar o capital, porque uma revolução nunca vai dar certo. Eu estou indo ao encontro que o pessoal falou. É uma posição conservadora, tipo assim, não vamos conservar a sociedade de exploração da ordem do capital, não vamos avançar para uma ruptura. Né? Agora, isso tem que ser levado, a gente faz uma discussão via internet numa bolha digital, né, uma bolha virtual, mas a discussão, na verdade, o contexto base da agitação e propaganda, da cartilha, da proposição, ela deve chegar à classe explorada, ela que deve deliberar, ela que deve ser o agente da transformação, se sair depois vai surgir uma liderança, se vai ser uma liderança política para disputar o parlamento, ou uma liderança de movimento social de alguma ocupação, como acontece aqui em Belo Horizonte, acontece em outros estados, até na Bahia, aí vai ser um processo em construção, vai depender do nível de consciência, né, que aquela pessoa adquirir, e da prática para inferir na realidade, transformar essa realidade. Bom, acho que é isso. Você tem alguma consideração final a fazer? Mais algum comentário introdutório? Bom, eu fiz uma replicação dessa transmissão no canal Vlog de Esquerda na rede social Facebook. Como você havia caído, então houve ali um backup, né, caso perder alguma coisa, tem um backup do conteúdo na rede social Facebook, para o pessoal que depois quiser acompanhar, etc. Tá? Em relação à rede social, tem o grupo Socialismo e Revolução. A gente não se orienta pelo Programa Democrático Popular, nem pelo Programa Nacional Desenvolvimentista. Então, a orientação não é essa. Tá? Tem a rede de WhatsApp, tá? Ou então você pode procurar na rede social, no YouTube. O YouTube também, de certa forma, é uma rede social. Você pode procurar o meu canal, tá? Se você quiser participar das deliberações, né, e começar a discutir, ou você começar a formar. É o ideal que você forme o seu canal, você forme na sua comunidade, chama liderança de bairro, comece a discutir os problemas que você tem aí, a organização da classe na sua fábrica, o movimento sindical, e comece a avançar nesse sentido. Eu agradeço a sua participação, Luiz, e muito obrigado. Espero contar com você as próximas vezes. E aguardo também os nomes, as indicações dos Sim, tem uma outra indicação, Cristiano Alves, do canal Vozcom. Você pode chamar ele também, que ele vai dar uma excelente aula, né, para ter uma base em relação ao governo de Stalin de 1924, 1953, a Terceira Internacional Comunista e, por sua vez, como é que foi o movimento da Internacional Comunista nesse período. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Boa noite a todos e até semana que vem. Uma boa noite, muito obrigado.